Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debriefing Cast, o podcast que decifra histórias de sucesso. E hoje aqui na minha frente, Iago Martins, CEO, fundador, né? Legal o cara falar CEO, né? CEO da Funil. E hoje ele vai contar pra gente aí quem é o Iago, como é que ele chegou até onde ele tá hoje. Seja muito bem-vindo, Iago. Além de ser aí um grande parceiro, já fizemos negócio juntos, já fizemos muita festa também, a gente se conhece há muitos anos. Aqui ao meu lado, Luan Bica, o mestre dos lançamentos digitais. E é isso, Iago, então vamos primeiro te dar as boas-vindas, né? Muito obrigado por aceitar o convite, tá doando o teu tempo aí para compartilhar com a galera que nos assiste um pouco da tua história e aí passar alguns insights aí que a galera possa aplicar no dia a dia da sua empresa, né? Seja muito bem-vindo. Fala, gente, beleza? Obrigado pelo convite. É só falar que eu já tô tremendo aqui com essa pulseirinha preta, né, da Hotmart aqui do meu lado aqui. Vai, isso é um cartão de, cartão de visita já, ó, toma aqui, já coloca na mesa, né, pra tu ver onde que tu tá, né, pra tu ver onde tá te metendo. Só falta carregar uns quadrinhos embaixo do braço, né? Gente, obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, um pouquinho, né, vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho, né, de história, vamos falar um pouquinho, né, de negócio, que eu gosto de falar. Um pouquinho da história do Iago, né, pra fazer quase que o meu gibi number one aqui. Bom, comecei a empreender desde cedo, né? Comecei a empreender com 15, 16 anos de idade. Então tive ali uma infância talvez um pouquinho diferente, né, do que a maioria, né, das pessoas. Então, né, não vim de família rica, bem pelo contrário. Então, né, morava em sítio, né, quando eu era menor. Então, Homem do campo? Morei no campo, sítio. Sabe enfim. montar, tirar leite de vaca, tudo? Cara, quem eu vou te responder? Vamos. E aí, depois, né, estudei em escola pública sempre, a minha vida inteira, então sempre a minha infância, mais ou menos, a minha mãe, ela trabalhava em bingo na época, né, que os bingos bombavam, então ela era, né, gerente de bingo, né, tinha um monte de bingo, né, eu lembro muito, né, do bingo Roma que tinha, né, na época quando eu era, né, clandestino. Agora o único clandestino que bomba é o da Nonoai, aquele, né, que todo mundo conhece, né? Passa na frente do prédio, não sei se você sabe, na frente da Nonoai, né? O nome do prédio é BIM, na frente de Hongkong. Ninguém nota. E o prédio do lado é o Gol. E aí, ou seja, a minha mãe trabalhava de noite, né, de madrugada, né, que me abrindo de noite, e de noite eu contava na rua. Então eu não via minha mãe. Então, né, basicamente eu me criei de noite, me criei na rua, né, na Cidade Baixa. Então, né, brincando de polícia ladrão, né, jogando futebol na rua, então, né, deu quase que eu não dormia. Cara, muito raiz, muito raiz. E assim, e aí desde, né, ensino médio, fundamental, enfim, nunca ninguém, né, da minha casa me falou que tem que fazer tema, tem que estudar, nunca. E eu sempre fui muito, né, por si próprio, assim, até a gente pergunta, tá, mas como que tu conseguia isso sem ter alguém? Eu, cara, não, né, não sei. Morava só com a mãe? Morava com a minha mãe. Então, enfim, nunca rodei. Longe disso, mas um dos insights, né, que eu quero deixar aqui, que eu tenho até hoje, assim, eu vou, né, fazendo uma conexão, né, de algumas coisas, foi que uma vez eu tava acho que na oitava série ou no primeiro ano, e aí tinha a professora de matemática, né, Rosângela, né, famosa, né, cabelinho de miojo, né, que é um cabelinho assim, cabelinho de miojo. E aí ela falou o seguinte, olha, você tem 4 horas, né, no colégio, e você tem mais 20 horas, né, do dia de vocês. Então, a única dica que eu quero dar, né, para a vida de vocês, tanto aqui ou para a vida, é aproveita essas 4 horas, estuda essas 4, né, que tu tá aqui e aproveita das outras 20. Senão tu vai ter que curtir as 4, né, que tá no colégio e estudar das outras 20 em casa. Só que estudar daqui a pouco com quem tu não gosta, que daqui a pouco vai ser teus pais. Sim. Então, isso me pegou. Então, uma das coisas que eu faço na minha vida é muito isso, em aproveitar, né, os espaços que tem, né, quando eu estou produzindo, quando eu estou trabalhando, levar esses curtos, digamos, espaços de tempo a sério. E aí, chegou um dia, né, uma pessoa do meu colégio, né, vendendo ingresso de balada, show, evento, e aí eu falei, cara, eu quero ir nessa festa. Não, não era. E aí eu falei, cara, eu quero ir nessa festa, mas não tem dinheiro para pagar. Aí o cara me olhou assim, tá, mas como assim? Eu falei, cara, mas eu quero ir, mas eu já pagar. Ele, tá, vende aí, né, 20 ingressos pra mim, né, que eu te dou. Eu falei, tá, bora. Tá na mão. E aí vendi 20, e aí na outra vendi 30, e vendi 40, e ganhei 2, e vendi o meu, aí ganhava dinheiro. E aí vendi 60, vendi 70, vendi 80, e aí comecei a distribuir, né, pra algumas pessoas vender, davam cortesia, e, né, comecei a ganhar 50 centavos de comissão, né, por ingresso vendido, R$1, R$2, R$4, R$5. E aí quando vê, tinha uma festa na BB, eu vendi acho que uns 600, 700 ingressos.
né, distribuindo, né, pra uma galera já. E aí comecei, né, no ramo de evento, né, dessa forma, assim, né, vendendo ingresso, né, com promoter, distribuindo, né, pra alguns amigos. E aí, depois aí passei a fazer, né, com outras pessoas, eu passei, né, a ter alguns sócios, a fazer mais show, enfim. Então, Mas tu chegou a fazer balada tua? cheguei algumas próprias. Eu geralmente fazia uma que era, né, no meu aniversário, né, eu fazia a festa, né, para 16 anos, né, tinha ali de 16, ali, meus 16 aos meus 8 festa open bar, tá? Na época não tinha problema. Não tinha Eu problema. fazia também, não dava nada. É, era podia. tranquilo. Não, Minha tá formatura certo. de terceiro ano foi open bar, tá ligado? Um negócio que não faz sentido, pago pela produtora. Tá tudo certo. Né, tá tudo certo, não há problema. Né, a gente aprende na vida, né, fazendo merda. E aí, né, graças a Deus nunca deu nada. Então, e aí chegou um dia, né, eu comecei a namorar. E aí, né, tem um ponto, né, positivo, né, na nossa vida, que, né, às vezes a mulher tem um dom, né, de colocar o homem, né, no caminho certo, né, de dizer algumas verdades. E aí me falou a verdade, olha, né, tu pode ser conhecido, né, tu vai ser conhecido como, né, um gurizinho de balada dessa forma. Né, pra mim tu tem duas escolhas, ou tu vai ser dono de uma casa noturna, ou tu vai empreender, ou tu vai levar isso a sério, né, na tua vida, ou tu vai ser conhecido como um gurizinho, né, de balada, que tá tudo certo. Mas Se é o que tu quer. Mas eu não sei se é realmente o que tu gosta, né, viver assim, né, e ter esse lifestyle. Eu falei, e aí isso deu um choque, né, deu um soco na cara. E aí eu saí, e aí quando deu, né, o caso, né, da Boate Kiss, né, eu lembro que ali no nosso grupo, né, tinha várias pessoas, né, que faziam festa, enfim. Eu fui, se eu não me engano, acho que um dos primeiros, assim, né, quando deu aquilo ali pra mim, né, deu um choque. Eu falei, cara, imagina se isso acontece, né, numa festa minha. E depois dali, eu nunca mais fiz nada. Então, né, foi a decisão, né, que eu tomei, foi o dia, né, do meu basta, né, foi isso. Eu falei, cara, né, que ali, né, me chocou muito, assim. E eu saí e eu fui procurar emprego. Então, minto. Com 18 anos eu servi o Exército Brasileiro, né, no CPOR. Depois que eu servi o Exército um ano, né, também ajuda um pouquinho, né, para dar disciplina, ética, né, ensina alguns valores, digamos, que te torna homem um pouquinho antes da hora, né, ou muito antes da hora, tá? Eu fiz, não foi CPR, eu fiz o EXIM, na época era vinculado ao colégio. Alfacopili. Era um CPR gourmet. Isso aí. E aí, fiz depois que eu saí, e aí eu, né, fui procurar emprego. Daí foi uma época que eu tava, né, financeiramente bem mal. Não quis seguir no exército. Não. Eu fui morar numa casa, né, de estudante na Protásio, eu mais 7 pessoas ou 6 pessoas, né, se não me engano. O aluguel era do quarto, era uns R$400 na época, e eu nem dinheiro tinha, né, ficava devendo. Fiquei uns 3 meses devendo, e aí quando o proprietário ia lá, eu sabia o horário, né, que ele ia, do horário, né, que eu não tava em casa, eu ficava meio que me escondendo, né, me escondendo do cara, né, parecia o seu... O seu barriga com né, o seu madruga. E aí, eu passei a largar currículo, em shopping, em tudo. Eu falo na época, né, nem da Trópico me contratou, né, a Trópico contratava, né, todo mundo, menos eu. Hoje, se Então, estivesse vivo, eu teria te contratado pra fazer o marketing. Isso. E, cara, e aí... nessa que eu largo currículo, né, pra bastante gente, eu caí no mercado imobiliário, né, me ligaram, né, do meu imobiliário, né, no imobiliário do CAT, né, aqui em Porto Alegre, e ó, né, a gente quer te entrevistar, enfim, eu nem fazia ideia do que um corretor de imóveis fazia, né, um pouquinho antes disso também, aquela época de Enem, de estudar, cara, não fazia ideia, né, mas o negócio eu queria, né, ganhar dinheiro e eu não tinha, né, ninguém em casa, né, me dizendo... Pra que lado seguir? Vai pra lá, nem conselho, nem dica, cara, minha vida era eu, né, fazendo do que eu achava que tinha que fazer. Tá? E aí caí no mercado imobiliário, e o que fez eu entrar, né, no mercado imobiliário, porque foi ali onde a minha carreira, né, onde eu consegui alavancar ela. Eu entrei num salão que tinha lá umas 80, 100 pessoas na época. Telefonista mesmo, raiz. Cara, galera ligando, a galera, né, de terno e gravata, e eu entrei lá e aí iam, né, das incorporadoras lá, e aí foram lá e sortearam lá para né, no prêmio de vendas, um cara ganhou um cheque, né, de 10 mil. Né, na minha frente, assim, quando eu fui fazer na entrevista, eu, porra, 10 mil. E aí tem uma das coisas na minha vida ali, que hoje eu não sou mais essa pessoa, era muito ruim, mas me fez bem. Eu tinha um ponto assim, cara, se esse cara tá ganhando 10 mil, cara, eu vou ganhar muito mais. Ou seja, eu usei até, digamos, uma arrogância, né, de julgar uma outra pessoa, mas também foi um ponto de autoconfiança minha muito grande. Então, eu vi já tinha manha da venda, né? Então, da mesma forma que é uma atitude, óbvio que eu não explanei isso, era comigo mesmo, mas um pensamento arrogante, mas que de certa forma, né, naquele momento me ajudou. E eu não tinha outra saída, né? Eu não tinha saída de se chegar no dia X eu vou pedir para alguém. Eu não tinha, eu tinha ou eu vou dar certo ou eu vou dar certo.
Então, entrei no mercado imobiliário. Quantos anos? Foi novembro de 2022, 10 anos atrás. 2012. 2012, desculpa. Ah, 12, me bugou 12, o cérebro agora. 12, Será que eu tô no 12, metaverso? 12, desculpa. 2012, né? Novembro 12. Há 10 anos atrás, eu tô com 30 agora. 20. Então, com 20 anos. Entrei no mercado imobiliário, primeiro mês de venda, vendi bem, vendi acho que 1 ou 2 apartamentos. Depois a gente foi pro litoral. E aí aqui começa algumas coisas, né, de exército, algumas coisas, né, que eu tinha, que é muito, né, de fazer o que ninguém tá disposto a fazer. Isso... Ninguém queria ir pro litoral, me dá que eu vou. Isso. E aí a imobiliária, né, pegou um ônibus, acho que eram uns 4, 5 ônibus. Sábado era umas 7 horas da manhã, a gente saiu de Porto Alegre pra vender no empreendimento, né, no sábado e domingo lá. E aí chegamos lá, do que era o trabalho? Era pegar o materialzinho, né, embaixo do braço e bater comércio. Por que é o nosso litoral aqui? É uma imobiliária, uma Gelfs, 1,99, uma imobiliária, uma Gelfs, 1,99 Uma imobiliária. e uma loja, né, de biquíni talvez. Então assim, cara, né, imobiliária, né, em cada esquina. E a gente via todo mundo, né, passar na frente, né, nas imobiliárias aqui ainda é assim, tá? Lá tem um cara, né, umas cartinhas na frente, assim, um papelzinho, a galera olha e alguém dentro, entra, cara, entra. Quase. E a gente, né, fez o inverso. Né, eu ficava olhando, né, quem passava na frente olhava, quando o cara, né, dobrava a esquina, pum, eu abordava. Né, dá pra fazer o inverso, tá? Só que eu vi o seguinte, cara, vai todo mundo ficar no centrinho de Capão. Porque tá, né, tem um monte de comércio ali. E aí eu fiz o seguinte, cara, eu vou ao contrário do fluxo. Né, eu fui, né, pra Paraguaçu, sozinho. Né, peguei o material e eu fui de Capão da Canoa a Capão Novo a pé. É longe pra caralho. Bati todos os comércios do lado da rua, de manhã, e de tarde eu voltei, né, pro outro lado. E Tá? por que em comércio? Não peguei a visão. Era algum empreendimento comercial? Não, era um lançamento imobiliário, e aí eu bati comércio pra vender pro dono do comércio. Sim. Porque, querendo ou não, né, pode ser alguém que tem uma renda, enfim, né, o comércio, né, do Peguei. litoral, ele acaba dando. E aí eu fui batendo, cara, e todos, borracharia, padaria, restaurante, todos, Capão, a Capão Novo, e na volta eu bati literalmente todos. Entrei todos, levei acho que uns 300, não, talvez muito mais, mas levei 4 sim. E esse sim que me deu uns 40, 50 mil reais de comissão, num dia. Aí brilhou o olho. E aí, ou seja, o que eu fiz ninguém fez naquele dia, talvez umas 50, 60 pessoas lá, então, né, tem que estar disposto ao incomum. Né? Eu sempre tive muito isso comigo, né? Tá disposto que ninguém quer fazer, cara, isso ninguém quer fazer, é daqui que eu faço. Né? Então, porque ali tem muita oportunidade. Então, março eu virei gerente, tive um ano, né, espetacular e comecei a construir minha equipe, fui para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, depois E do eu virei... zero até gerente, quanto tempo? Do zero até gerente, 3 meses. 4 meses. Depois Isso eu é virei rápido? gerente, muito Pro rápido. comum, sim. Muito, tá? Depois eu virei gerente, no meu primeiro mês, mais ou menos na média empresa do gerente de mercado imobiliário, vendia seus 2, 3 milhões por mês em venda, mais ou menos. No meu Com a equipe toda. no meu primeiro mês eu vendi 12, no meu primeiro mês. Então, do que eu fiz? Como eu me relacionava muito bem, né, com as pessoas, então tem uma coisa que eu me orgulho muito. Por exemplo, eu nunca briguei na minha vida. Nunca na minha vida. A soco, tu fala. Isso. E nem perto. Então, e eu me orgulho disso porque isso fez eu ter muito amigo, fez eu ter muitas pessoas próximas, tipo assim, foi mega contra isso, assim. Então, e isso fez as primeiras 10 pessoas da minha equipe eram meus amigos. Então, eu chamei muita gente, e muita gente que eu sabia que tinha network, enfim. Então, basicamente, as vendas era, cara, um vendeu pro tio, um pro primo, um pro amigo, um pra... Então, eu comecei, né, no meio, né, do meu network, a minha equipe começou no meio do meu network, e lá nas festas era o que eu tinha feito. Então, eu fui sempre, né, construindo as coisas, que é o que sempre se fala. Pô, network vale mais que dinheiro, vale mesmo. Né, pra mim, né, de fato, né, me trouxe muito dinheiro. Desses tá? 10, quantos vieram das festas? Todos. Todos? Todos. Então, talvez alguns até nos assistindo aqui. Então, cara, eu fui crescendo, né, como gerente nessa empresa, depois eu virei diretor nessa empresa, e aí como gerente, né, como eu comecei a entender naquele modelo, eu começava a ver que quem vendia mais era quem tinha mais equipe de vendas, em volume, porque era um trabalho, né, de oferta ativa, era um trabalho, né, de ligação, de pegar uma lista, ligar para 100, 150 pessoas, né, no dia, do vi 100, 150, vai tomar no cu, não me liga nunca mais, e essa era a estratégia, porque eu via o não me liga mais. Eu já pedi, né, me tira da lista, né, eu vou processar, seu filho da puta. Lá na sexta, tá, vem aqui me mostrar esse negócio. Aí ele vendia.
Então, essa era a metodologia muito simples e era isso mesmo. Tu Então, trouxe das festas essa teoria, né? Porque é o que tu fazia. Quanto mais cara tu botava pra vender ingresso, exato. tu ganhava mais dinheiro. Daí tu fazia mais coisas. Vou socar nego aqui a vender. Muito, óbvio. Só que também com uma linha, né, de organização. Então eu começava a chamar, né, várias pessoas, eu organizava, né, eu comprava listas boas, então, né, eu ia pegar pessoas, né, com perfis, né, diferentes, em nichos diferentes, com networks, né, diferentes, então eu conseguia vender no alto padrão, no médio padrão, no baixo padrão, mais comercial, eu conseguia, né, ir mesclando isso. Isso tudo na mesma imobiliária. Sim. E aí eu comecei a ver o quê? Porra, quem tem mais corretor vende mais. E eu falei o seguinte, cara, o negócio é o seguinte, sabe o quê? Eu vou ter RH próprio. E aí eu contratei 4 RH no mês. Então, né, 4 ao mesmo tempo, né? E eu sempre, né, fui muito assim, né, de contratar, né, de fazer coisas numa velocidade muito rápida. Que é o que basicamente a Funil faz hoje, né? Quando eu chegar na Funil, a gente vai chegar lá, que é o que a gente faz hoje, tá? E aí eu contratei, né, 4 pessoas, entre contas que eu tinha da atrasada, entre várias coisas. Eu tinha juntado mais ou menos uns 12 mil reais na minha conta, né, corrente, entre quem eu paguei pra trás, né, que tava devendo, enfim, tal. Eu juntei 12 mil reais na minha conta, eu comprei um carro de um CrossFox, meu primeiro carro, dei 10 mil de entrada, fiquei com 2 mil, né, na minha conta, me mudei para um aluguel, né, de 3 mil e contratei 4 RHs no mês, para pagar, Com né, 2 30 mil. dias. Com 2 mil na conta. Com 2 mil na conta. Foi mais ou menos nós aqui que compramos das câmeras. Então, assim, eu sempre fui muito isso de, cara, de fazer conta, né, no sentido, né, figurado, mas de criar coisas e eu ter que correr atrás. Então, eu sempre fiz Gatilhos, muito isso. Só que de uma maneira muito agressiva. Muito agressiva, tá? Então, né, comigo mesmo começa, né, que eu falei agora. Então, cara, isso em sã consciência, né, não sei, né, quem faria isso talvez, tá? Então, eu basicamente, né, peguei um aquário, eu joguei um tubarão dentro. Te vira. Cara, ele não tem que me pegar. Isso deu certo, no meu primeiro mês eu contratei 60 pessoas, no mês, aí depois do mês vendi 10 milhões no mês, 12 milhões no outro, ganhei acho que uns 70, 80 mil, cara, e aí já dá um giro de novo e super, né, já... Como é que era o recrutamento dessa galera? Porque tu tinha os 4 RH, mas de onde é que tu tirava o capital humano, tipo assim, de onde saía a galera porque tu chamava cara, pra equipe? site, Infojob, site da vida que tinha, anunciava a vaga lá, eu fazia uma coletiva, né, por dia, então cada coletiva tinha umas 20, 30 pessoas, e como... né, da corretagem autônomo, basicamente a contratação é o convencer os outros. Sim. Então não é um processo seletivo, é um processo, né, de convencimento, né? Eu tenho que vender sucesso, né? Então, né, da venda, né, de autônomo é vender sucesso. Um pouquinho, né, de quem entra no mercado digital é isso, né? A gente vê outras pessoas e as pessoas vendem sucesso, né? Então, depois eu virei diretor dessa empresa, a empresa foi comprada, eu virei diretor nessa empresa, né, do grupo, e aí passei a ter time de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, né, times, né, robustos, tá? Enfim, fiquei, né, no mercado imobiliário na ativa até 2017. Em 2017, né, para 2018, eu comecei a olhar, né, para o mercado digital. Então, a minha bolha era o mercado imobiliário. Né, consegui, né, nesse tempo, aí como diretor, né, ganhar dinheiro, enfim, né, consegui, né, me estruturar, né, financeiramente. E chegou ao ponto que eu falei, cara, não é mais dinheiro. Então, mas é questão, né, de propósito. E antes, cara, do que é propósito? Cara, quero ganhar dinheiro, foda-se. Entendeu? Só que em algum momento da vida... de todo mundo, o propósito vai falar mais alto. Com certeza. Tá? E o meu, né, bateu. E eu comecei a olhar, né, pro digital, eu comecei a ver na época. Eu sei gerar leads. Nossa, meu, tu era Deus, entendeu? Nossa, ele sabe como lá no Facebook fazer um anúncio. Nossa, ele sabe como fazer isso. Então, e eu comecei a olhar para isso, né? Eu comecei a olhar de algumas pessoas fazer e comecei a olhar, cara, isso aqui não faz mais tanto sentido. Não tem porque eu ter 300 pessoas ligando para alguém, enquanto eu posso ter um anúncio. Pra pessoas falar, me liga porque eu quero saber. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Saí da empresa, né, que eu tava. Então, né, no dia 15 de maio, né, no dia, né, do meu aniversário, né, acordei de manhã e pra mim, né, foi o dia do basta, assim. Eu, cara, cheguei lá e falei, isso aqui não é mais né, pra mim. Chamei todos os diretores, mas ninguém sabe, né, tô contando agora, nem eu sei o que eu vou fazer. Mas eu só sei que isso eu não faço mais. Então foi literalmente assim, cara, né, tá, mas tu vai pra concorrência, quem tu convidou? Eu falei, não, eu tô chamando todos vocês juntos, porque ninguém sabe e eu não convidei ninguém e não quero que ninguém vá. É uma questão eu comigo mesmo, tá? Então saí, cheguei em casa e falei, tá, agora. E aí eu fui um pouquinho pra fora, né, fui pros Estados Unidos, eu vi um pouquinho do que tava acontecendo lá, né, estudar mercado, né, minha cabeça abrir um pouquinho a cabeça. Então, né, graças a Deus não tinha aquele... eu preciso ganhar dinheiro no mês, né, para pagar a conta. Então, né, eu tinha uma reserva boa.
E eu falei, cara, eu vou seguir no mercado imobiliário, que é o que eu sei fazer, mas eu vou começar a olhar para fora. Então eu fui de 300 corretores para 10, né, da abrir uma imobiliária própria, mas para atuar 100%, né, no digital. E aí o que eu fazia? Como eu tinha um grande relacionamento, né, com as incorporadoras, como daqui Melnick, Cirela, né, várias empresas aqui que eu vendi para eles muito tempo, eu cheguei, olha, eu quero montar um negócio diferente, com uma estrutura MUS, já com tecnologia, já com dados, já que eu falava, nossa, lead, ele sabe gerar. E aí eu falei, olha, eu quero que tu me apoie. Pô, me dá um dinheiro, né, pra eu anunciar no mês e eu fazer os anúncios pra ti, né, eu vou vender e eu te entrego venda. Bora, top. Então eu peguei, 10 mil do um, 15 mil do outro no mês, 5 mil do outro. Então eu tinha lá minha verba de anúncio, paga, né, por outras pessoas, onde eu consegui, digamos, né, testar com dinheiro de outro. É isso que tu aprendeu ali. Eu aprendi com dinheiro de outro, mas de certa forma também eu entreguei venda pra eles. Então, né, da conta paga. Então, e ali eu fui aprendendo. Cara, e aí, se a gente falar, né, de sistemas que eu usei, vários. Se falar formas, né, que eu testei várias. Então, e aí Isso era chegou... Fiverr na época, né? Era Fiverr na época. E aí chegou um dia que uma incorporadora, né, me provocou. Eu falei, pô, tudo que tu tá, né, me entregando não só de resultado em venda, mas, cara, com número. Né, eu comecei a olhar pra CAC, tu fala de, né, de CAC, né, no mercado imobiliário, hoje as pessoas ainda, né, não sabem o que é. E aí eu comecei a olhar para outros, né, para outros segmentos também. Né, foi onde a minha cabeça, né, começou a abrir. Eu comecei a olhar, né, para energia solar, eu comecei a olhar, né, para startup, eu comecei, né, a ver varejo, né, o mercado digital, né, provavelmente eu comecei a olhar e falei, porra, tem um outro mundo aqui que é, né, gigante também, mas eu sempre fui de fazer as coisas de uma forma muito, né, organizada, né? E aí uma incorporadora, né, me provocou e falei, poxa, pô, tu consegue me ajudar a estruturar o meu time interno? E aí essa incorporadora gastava mais ou menos uns 400, 500 mil, né, por mês de anúncio. Eu falei, porra, se esse cara, né, que gasta isso, vende quase 1 bi ano, não sabe? Imagina, Ana, quem sabe então? E a Funil nasceu assim. E aí nasceu do ponto de eu posso ajudar outras empresas a fazer isso. Eu vou dar muito mais escala, que de vez eu fazer eu no meu negócio, em Porto Alegre, aqui, né, pequenininho, que vai ser o mercado, querendo ou não, ilimitado, né, eu vou bater a cabeça, né, no teto, né, em algum momento, eu posso abrir isso, né, para outras empresas. E aí nasceu a Funil. E aí eu me desvinculei, né, de basicamente tudo, né, que eu fazia, né, fechei na imobiliária, saí, falei, cara, eu vou entrar de cabeça, né, nesse negócio, né, para me desafiar. E a Funil nasceu como uma agência. Então a gente começou, né, com uma agência, e aí eu do ponto, né, não fiz faculdade, não passei, né, por faculdade. Sou um pouquinho contra, né, depois eu posso falar por quê, né, pelo método, né, de ensino, né, pela forma. Para mim só pode ensinar quem realmente faz, para mim só pode ensinar quem realmente já toma muito no cu. Então, nada contra, né, dos professores, bem pelo contrário, admiro, né, uma profissão, enfim, mas quando a gente fala de negócio, né, de aprender a fazer negócio, a minha visão é um pouquinho diferente. Tá? Enfim, da Bria Funil a gente começou como uma agência, então deixa fazendo a criativa, LP. Então na minha proposta de valor era o quê? Cara, eu sei gerar lead na internet de sei gerar lead. Porra, isso, falando, né, de 3 anos atrás, para esse mercado, cara, o negócio não é surreal. Nossa, ele sabe gerar 1000 leads por mês, meu Deus do céu, ele é um mago. Então, e hoje é completamente ao contrário essa lógica. Hoje eu digo que quem vende numa prova de valor que eu sei gerar lead, ele tá com uma prova de valor completamente errada, porque isso não fica nada, não tem proposta de valor nisso, tá? Ao longo desse tempo, muita cagada, a gente foi indo e eu comecei a aprofundar, né, comecei a entrar no tema, né, de growth, que é o que a gente faz hoje, e aí me encantei, né, pelo modelo de negócio. E eu comecei Explica pra gente o que é growth. Legal. Pra galera aí. E aí comecei a entrar no mundo, né, de growth e eu comecei a olhar, cara, do que é isso? E aí o famoso, né, growth hack, né, comecei a olhar e basicamente é como as maiores empresas do mundo crescem, né? Então, né, tem várias séries, vários livros, né, isso é bem conhecido e eu comecei a olhar, cara, isso no Vale do Silício é como as pessoas, né, como as marcas, né, principalmente, né, da startup crescem lá, tem um modelo, né, tem um framework, né, de gestão, tem uma estrutura, né, por trás. E eu comecei a olhar para isso, como era essa estrutura. Até aconselho vocês, né, quem tá aqui depois, né, do podcast aqui, né, cara, né, pesquisa aí o modelo, né, de gestão, né, do Spotify, né, no YouTube. Para mim, né, um dos melhores vídeos, se a gente conseguir deixar algum momento na descrição aqui, ou vai lá no meu Instagram, depois pede lá que eu mando. Cara, foi o vídeo que abriu minha mente, quando eu comecei a olhar o modelo, né, de squad deles, né, de engenharia, de como eles fazem, né, para crescer, quem são as pessoas dentro desses squads. E eu falei, cara, isso aqui no Brasil não tem. E eu, cara, agora eu achei. Isso aqui, né, isso aqui ninguém faz, tá?
Cara, eu não lembro exatamente o nome do vídeo, mas acho que é um modelo de gestão, cara, em inglês, tá? Mas depois eu pego. Mas é de Spotify, eu acho que se colocar Squads, Spotify, eu acho que alguma coisa assim a gente vai achar. E aí eu falei, cara, isso não tem, né, no Brasil. E eu comecei a olhar, pouquíssimas pessoas ainda falam disso, tá? Porque é muito técnico. E eu vi muita linha de formação, né? Pessoas dando curso, né? Ensinando sobre. E só cara muito foda. Cara que fez o Uber crescer, cara que fez na Instagram crescer, cara que fez algumas empresas no Brasil, várias startups, né, crescer. E eu olhei, cara, esses caras são, né, com growth. Eles conseguem dar escala, né, em negócio, tá? E eu falei, cara, achei meu modelo de negócio. Aqui. E aí eu remodelei, né, da Funil, que é o que a gente exatamente é hoje. Hoje a gente é o único ecossistema de growth, né, no Brasil. Hoje a gente gerencia mais ou menos 20 bi em faturamento ano, né, combinado. Então, entre um modelo que a gente trouxe no Brasil também, que é Growth for Equity. Então, em alguns modelos, basicamente, eu tenho um time de head, né? Então, nada contra quem está começando ou da estagiária, mas eu terceirizo uma mão de obra que as empresas não conseguem contratar. Por não saber quem é, por não achar e por não ter cultura para reter. Tá? Headhunter. Então, e hoje pega, por exemplo, quem trabalha, né, com growth, quem é um nível bem sênior e é mesmo, cara, ele não fica numa empresa, né, tradicional. Né? Ele não tem cultura, né, para ele ficar. Ou seja, porque tu senta numa mesa e numa mesa, né, quando tu senta, eu falo muito isso, né, senta na mesa, tu até pode começar como o mais burro, mas se tu é o mais inteligente na mesa, tu não dura o mês. Então, e essa pessoa, né, possivelmente numa empresa vai ser o mais inteligente da mesa. E as pessoas com essa mentalidade, ela quer assistir o mais burro na mesa. E não o mais inteligente, por mais foda que é o nível dela. Eu comecei a ver, porra, aqui tem um negócio. Porque as empresas não sabem contratar, não sabem reter. Que essa pessoa, daqui tem um serviço, né, prestado. Então a gente tem, né, são 6 áreas, né, que a gente opera hoje. Tanto a área, né, de performance. Então, né, a gente tem time, né, de performance, a área, né, de growth, a área, né, de venda, de estudar áreas, né, de venda. A minha área é tech. Então a gente também é uma empresa tech. A minha área, né, de CS, né, de pós-venda. E a minha área também, né, de automação e BI, tá? Depois a gente tem toda a parte também, né, de tecnologia. A gente também é empresa, né, de tecnologia. Então toda a parte, né, de automação, CRM de marketing. Desculpa. Automação de marketing e CRM de vendas e plataforma, né, de omnichannel. Então a gente consegue, né, casar isso, tá? Eu vou dar um exemplo, né, porque tá me ouvindo, tá? Para quem, né, independente do seu modelo, né, de negócio. Imagina lá a tua base, né, de leads que tu tenha, que tá né, em alguma plataforma, em algum sistema, né, que tu tenha. Imagina se esse lead, ou o lead aqui do debriefing, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem lá um banco de dados. Quem tá ouvindo a gente vem aqui, dê um play, né, no episódio de agora, tá? Será que se a gente for, né, vender alguma coisa, vamos supor, né, se a gente tivesse algum produto ou serviço, o time de venda sabe, né, quem deu play agora, nesse exato momento? Não sabe. Então a gente começou, né, a colocar marketing e vendas como uma engrenagem, tá? Né, como isso, né, funcionar junto, a gente conseguir saber isso, tá? Como linha até para trabalhar, né, com infoproduto, né, trabalhar, né, com várias lógicas, quando a gente começa a colocar na ferramenta de tech junto, a mente abre. E dados. E BI, que hoje é o meu tesão, cara, minha paixão hoje é dados, né? Não tem como operar growth, né, sem dados, não tem como fazer nada, né, sem dados. Então, a gente acabou sendo esse ecossistema que a gente pluga, né, no negócio. Então, o que eu faço? Eu plugo, né, no negócio, né, e ganho, né, na escala dele. Então, eu pego um negócio que fatura X e vou dizer, ó, pô, fatura X. Se eu casar meu time te levar, né, para 2X, eu quero uma porcentagem, né, do X novo. Simples assim. E não cobra FII, não cobra nada. Cobro dependendo do modelo de negócio, tá? Ou cobro um valor fixo mensal, porque é custo de operação, como eu tenho, como a empresa, né, vai ter. Então, né, de operação, ou, né, do Growth for Equity, que é um modelo que eu não cobro nada, mas eu ganho no equity. Né, eu viro sócio, né, desse negócio. Então, obviamente, alguém que já tem um volume muito maior. Né? Óbvio. Ou, às vezes, até em algumas startups, né, que estão começando, né, quando eu olho, né, que é um negócio, porque tem, né, tem algumas formas, né, de fazer o negócio crescer, tá? Uma delas, ou tu entra com dinheiro, né, tu é um investidor, ou tu entra com a bunda, né? Ou tu entra, né, com trabalho, né? Ou tu entra, né, pra tomar no conjunto, ou tu traz cliente, ou tu traz venda. Simples assim. Né? Não tem outra forma. Tá, você é teu sócio. Cara, né, vou colocar dinheiro, vou entrar com o trabalho ou vou trazer venda. A gente é a empresa, né, que entra, né, com a bunda e com a venda. Então, em alguns modelos também eu posso entrar até com funding. Né? Eu também posso, né, casar dinheiro, né, para investir se eu acredito no negócio. Então,
Isso é um pouquinho, né? Fiz um pouquinho, né, da história, né? Um pouquinho, né, do que a gente faz. Hoje a gente atua, cara, em negócios de muito nicho, né, diferente e muito modelo, né, de negócio. Hoje, né, a principal proposta, né, de valor que eu aprendi na vida, assim, hoje a gente vende o erro, né? Isso é muito maluco, né? Porque as pessoas olham, porra, deu erro pra caralho, tá, até um bosta. Não. Hoje eu vejo que quem mais erra é quem mais sabe. Então eu digo assim, porra, todo o dinheiro que, né, qualquer empresa pode ter, digamos, investindo e que ela vai cagar, vai errar, sempre, alguns erros a gente já cometeu. Então eu basicamente vendo o erro. Eu vejo assim, cara, tudo que tu vai demorar investindo em 6 meses, 1 ano, eu já gastei dinheiro de outro, já descobri. Eu já, né, não que eu gastei dinheiro de outro, mas eu já errei com outra empresa. Então, esse é um pouquinho, né, do que a gente faz e, né, colocar um pouquinho, né, de cultura, né, nesse mercado, sobre growth no mercado, né, brasileiro, que isso ainda, né, vocês vão ouvir falar, né, muito sobre isso e outras coisas que eu também acredito. Né, existe uma lenda assim que o growth é só para empresa grande, né? O que tu pensa sobre isso? Tu acha que alguém que é pequeno consegue fazer growth ou é só realmente para quando tu já tá com um volume muito grande, tu já tem lá muito cliente, tu precisa organizar, né, para plugar esse teu ecossistema ali de tanto de organização, de BI, de dados, ou o cara já pode começar com, não digo com a mentalidade de growth, né, mas com uma operação assim de growth já quando ele tá começando, ou precisa ter esse volume? Pode e deve, tá? Por quê? Porque basicamente, né, tu vai casar e aí te explicando um pouquinho do que é growth, tá? Growth pode ser trabalhado, né, de várias formas, tá? Mas growth é uma questão de mentalidade, tá? As pessoas acham que é uma estratégia, que é que é o growth hack, é um hack de crescimento. Tem vários hacks também, óbvio que tem, tá? A gente tem vários hackzinhos, depois eu até posso deixar alguns aqui. Mas growth é questão de mentalidade. Então, é uma pessoa que tem a busca incessante pelas alavancas de crescimento, né, do negócio. Né? Vou dar exemplo, né, num podcast, né, do Debriefing. Cara, quais são as alavancas de crescimento que pode fazer isso viralizar? Pode ter várias. Como é que eu faço isso? Como né, que eu acho essas alavancas? Dados, teste, né, de hipóteses, tá? É rodar teste, tá? É criar essas hipóteses, é testar, é validar, escalar. É tão, né, pode parecer tão óbvio, né, quanto isso, mas é isso aqui a todo momento. Então, só que precisa, né, testar, validar, funcionou, escala. O exemplo disso, tá, que é bem tosco, mas exemplo, né, que eu dou e todo mundo entende. Vamos pensar como se fosse um rádio, né, normal, um rádio, aí tem as estações lá, tá? Vamos supor que tu gosta de, sei lá, rock. Aí tu fica lá, né, testando na rádio lá, né, 92.1, não é, né, 94.3, não é também, tal, não é, pum, achei. Rock, pum, tocou. É do que tu faz? Aumenta o som. Né, tu vai aumentar o volume. Só que daqui a pouco esse rock passa. E vai dar um pagode. O que tu faz? Desliga. Nem toda estratégia, né, funciona sempre. E tu vai voltar a testar de novo. Então, essa busca, tá, constante em achar isso. Em achar essas estações. E quando funciona, tu vai aumentando o volume disso. Então, assim, growth é pra qual área? Todas. Cara, eu posso melhorar uma área, né, financeira. Eu posso melhorar minha área, né, de produto. Eu posso melhorar minha área, né, meu time de vendas. Meu time de marketing. Growth atrelado, né, com tráfego pago, por exemplo, perfeito. Esse casamento, né, de quem tem essa cultura com quem tem também uma parte na estratégia técnica, cara, é um casamento perfeito. Então, é muito mais questão, né, de mentalidade do que outra coisa. A diferença de quem é pequeno e grande, tá? A diferença, né, de quem é pequeno talvez tenha uma pessoa disso, ou talvez seja o próprio dono, muito do que eu fiz, tá? Eu mesmo, né, tinha que buscar e estudar e eu mesmo, né, fazer isso. E quando tu é maior, tu vai granulando isso mais. Então, né, por exemplo, PicPay hoje, tá? Tem uma área com 120 pessoas de growth, tá? Então, que coisa que né, algumas pessoas, né, não sabem. Uber, né, tem uma área com 350 pessoas só de growth. Só que é muito detalhado. Por exemplo, vou dar um exemplo, varejo, tá? Por exemplo, a Magazine Luiza. Tem lá uma área, né, de growth, tá? Tem lá um especialista que o objetivo dele é de um determinado, vou pegar tráfego, de um determinado produto, de um determinado canal, por exemplo, Meta Ads, de um determinado, né, produto, do objetivo dele é 2 ou 3 métricas, melhorar aquela métrica. Muito granulado. Essa é a diferença. Então, e vários profissionais com pequenos KPIs e com isso, muito teste, né, para fazer aquele ponteiro né, mexer. Essa é a única diferença. Então, serve muito mais, né, para o pequeno, tá? Porque basicamente growth é o quê? Testar muito, tá? E aí quem quiser aqui, né, anotar, com muito controle e muito rápido.
Simples assim. Principalmente nas startups que tem funding limitado, tem que validar produto e tem que crescer rápido. E tem que Tá? prestar conta. Muito, muito. Como é que tu faz isso? Testando muito, com gente foda, muito rápido e com muito controle. Dado. Não tem outra lógica. Tá? Só que isso, né, no dia a dia de onde o pau come, que é o que eu acredito. Né? Que é sair um pouquinho desse mundo, né, que as pessoas ficam, né, no Instagram olhando do que fala e muito, né, na vida real. Então muito, né, do que eu falo é o growth na vida real, né, no dia a dia. Porque a gente vai ver muita gente, né, na internet e até eu mesmo, tá, ele fala, tá, mas senta aqui do meu lado e opera. Tá, então senta aqui e mostra. E eu sou desses. Cara, senta aqui, vamos, né, pro dia a dia, né, vamos fazer, né, vamos testar. Que é aí onde a gente começa a separar, né, um pouquinho, né, as crianças, né, dos homens, a gente começa, né, a dividir um pouquinho, assim, né, de que realmente sabe fazer isso na prática ou não. Mas growth hoje, cara, né, se eu fosse dar uma dica aqui, né, pra alguém, cara, mergulha nisso, estuda isso, coloca teu time, né, pra estudar. E pra quem quiser também, a gente tem uma plataforma, né, eu vou falar, né, no final, mas depois a gente pode deixar no link aqui, uma plataforma nossa free, a gente não cobra nada, não vou cobrar, não tem ideia, mas é um streaming nosso, eu comecei a ver isso e uma maneira também de ajudar, né, das empresas, né, no Brasil, sem pedir exatamente nada em troca, né, poderia vender um curso, né, no final e tá tudo certo, não vem, entra lá, não precisa deixar cadastro, nada, entra lá, né, o nosso streaming lá com toda uma formação, né, de growth, com certificado, né, que eu dou no final, e depois a gente pode deixar o link também, né, que é o growthtalks.com.br, mas para quem quiser, a dica que eu dou, cara, estuda sobre isso que com certeza vai se fascinar e a cabeça vai dar um boom, assim, sabe, a cabeça, né, vai abrir, algumas coisas tão óbvias, né, de dia a dia vão passar a ser cada vez mais óbvias, tá? E falando em pequeno negócio, se tu pudesse listar, por exemplo, assim, 5 dados, né, 5 KPIs mais importantes. Porque eu vejo, principalmente no ramo dos eventos, a galera é muito amadora. Tipo, a galera, ela vai na marcha 5 cara, e o cara vai fazendo isso sempre, não muda nada, não altera nada, não tem dados, os caras não fazem tráfego pago, os caras não instalam um pixel, né? A gente tava trabalhando, os caras não sabem nem o que é pixel. Cara, é um negócio absurdo, assim, né? Então, eu fiquei, né, mais ou menos 4 anos fora dos eventos e agora eu voltei, eu achei, não, os caras devem estar... Eu saí, exatamente o que você falou, eu saí pra oxigenar a minha mente e dizer, cara, preciso ver o mundo, né, o que tá acontecendo e aprender coisas novas, porque ali não tava me agregando mais nada. Daí eu volto pro negócio e vejo, os negros continuam igual. Então eles sentam na marcha reta e vão reto, eles não conseguem saber, não, cara, esse evento aqui deu ruim, por que deu ruim? Ele deu bom, por que ele deu bom? Então, que pudesse listar... Qual tu acha que são 5 dados importantes que o cara tem que estar sempre ligado para poder amplificar, né? Como tu falou, aumentar o volume ali ou baixar. Legal. Eu acho que assim, desses 5, né, tem vários, tá? Mas tem 2 deles que é uma relação que poucas pessoas sabem e que pra mim é o que, né, determina do crescimento, né, de qualquer negócio, tá? E aqui eu tô trazendo coisas de bem, né, de fora mesmo assim, bem, né, de Vale do Silício, bem, né de startupeira, mas que serve para basicamente, né, qualquer negócio, que é a relação CAC-LTV. Ou seja, a relação CAC, né, que é o custo de aquisição, né, de um cliente. As pessoas podem ser tão óbvias, ela não sabe quanto custa um cliente, não um lead. Um lead não é um cliente, tá? E o LTV, tá? Que é basicamente quanto que aquele cliente te gerou de receita num determinado período, tá? E às vezes as pessoas também, né, vão calcular isso e lá na fórmula, né, colocam uma fórmula errada. Tá? Então, CAC é do que entra na conta de um CAC, tá? Entra todo né, o investimento que tu tem com time, pessoas. Algumas pessoas não colocam, só colocam mídia e tá errado. Aí tu vai achar um ROAS, né? Tu vai achar um CPV, outras métricas que são importantes também, tá? Mas o CAC, cara, né, ele manda em tudo. Né, teu custo de mídia, teu custo, né, de time, teu custo de venda, ou seja, o custo que tu tem, tanto fixo, tanto, né, variável, para ter a aquisição de novos clientes. Ou seja, se eu tenho um gestor de tráfego, de uma agência, de um especialista do meu time interno, né, é um investimento que tu faz para comprar clientes, tá? E eu preciso ter essa relação. Investi 10 mil reais no mês, tive 10 clientes, é X meu CAC, ok? E ter nessa relação clara. Vamos supor que a gente tem um CAC que ele é R$1.000, tá? Um exemplo. Gastei R$1.000 para ter um novo cliente. Gastei R$20 para ter um novo cliente, tá? De novo, não é mídia por cliente, tá? Achei isso. Desse cliente que eu tenho,
quanto que ele me gera de receita num determinado tempo que ele consome comigo, tá? Para quê? Para saber aonde que essa curva volta, tá? Ou seja, vamos supor que o meu CAC é R$1.000, tá? Nesse exemplo, né, que eu tô dando, aí cada um pode adaptar essa conta, né, pro seu mercado. Se for, né, varejo de uma loja que vende, sabe, né, camiseta, vai ser, né, talvez bem mais baixo que isso. Né? Por exemplo, né, quem vende carro vai ser bem mais caro, enfim. Então, né, é só adaptar aqui de acordo, né, com o nicho. Vamos supor, né, que é R$1.000. Desse LTV, né, que é quanto que ele está trazendo, né, de receita, o que eu pego? Vamos supor que o meu produto custe R$10.000. Tá? Vamos supor que é um produto que custe, né, R$10.000, só para a gente pegar, né, como exemplo aqui. Tá? Vamos supor, é uma mentoria, é uma imersão, tá no exemplo. Tá? Esse produto, né, de R$10.000, ou o serviço, né, de R$10.000, tu tem custo dele. Né? Tu vai ter custo ou de operação, ou de produto, né, de algum custo envolvido, né, no produto ou serviço, né, tu vai ter. Eu fiz um curso. Legal, tu vai ter lá a margem lá de uma Hotmart, né, de uma plataforma, né, tu vai ter, né, o que tu gastou, né, para produzir o curso, né, tu vai ter custo para isso. Desse 10 mil me sobra 5 mil. Tá, um exemplo. Então, e essa pessoa, né, que comprou isso num determinado tempo de vida, tá? Né, que é o lifetime, né, dela, quanto que ela consumiu contigo. E essa relação CAC-LTV sempre tem que ser mais que 3. Essa é a lógica que faz um negócio crescer. Pode parecer tão óbvio, ou seja, do que é maior que 3. Se eu investir R$1.000, né, me custou, cara, ele tem que me voltar 3. Tá? Mas esse 3 já é a margem de contribuição, já é tirando custo. Porque as pessoas pegam, R$1.000, 10. Mas 10.009 é meu custo. Não. E aí depois tu vai ver em quanto tempo que isso volta. Tá? Esse retorno é de 3 volta em quanto tempo? Demora 6 meses, demora 3 meses. Tá? Eu vou dar um exemplo, né, para tangibilizar o porquê que uma Uber, né, cresceu, né, como ela cresceu. Porque eles tinham isso na vírgula. Tá? Ou seja, né, quando a Uber, né, chegou no Brasil, né, vamos lembrar que ela dava, ganhe R$100, né, para tu usar, ganhe, né, R$200, né, para tu usar. Imagina quanto teste que ela fez até saber que essa era a melhor alavanca de crescimento deles, que era dar crédito para as pessoas usarem o produto. Só que ela com certeza sabia em quanto tempo que aquilo voltava. Ou seja, deu R$100, né, para eu usar na Uber. Em quanto tempo que eu volto, né, R$300 para ele? Se vamos por esse tempo aéreo, 2 meses depois, ele sabia exatamente quanto que ele podia, né, tirar do bolso para casar, né, com o investidor, falando em quanto tempo, né, que isso retorna. E isso que faz o negócio crescer. Porque tu sabe exatamente a gasolina, né, que eu coloco, né, para quanto ela volta e tu tem nessa relação. Então essas duas, assim, Clavé, cara, é o que norteia, né, qualquer negócio. Não é tão fácil, né, de medir isso, óbvio. E com o maior tamanho, né, do negócio, tu vai granulando isso mais. Esse é o jogo. Quanto é meu CAC do que vem só de Google, só do Meta, só de um conjunto de anúncios, só por criativo, né? Como é que a gente vai granulando isso cada vez mais? Esse é o jogo. Então, quanto mais granulado eu tenho isso, mais eu sei aonde eu coloco o dinheiro. Por quê? Dinheiro no mercado tem. Ou de investidor, tá? Ou, né, de banco, ou próprio. Tá? As pessoas, né, não escalam o negócio não por falta, né, de dinheiro. Cara, dinheiro tem no mercado. Né? Isso não tem, te arruma. Elas não escalam o seu negócio sendo, né, pequeno, às vezes, por não ter confiança de onde colocar dinheiro. E não saber onde tem que colocar. Né? E não saber aonde eu coloco, do que me gera, né, em quanto tempo gera. Então, esse jogo, né, de dados. E o growth é essa pessoa. Tá? Depois, várias outras métricas, né, como margem. Né? Eu preciso entender um pouquinho, né, de margem. Né? Eu preciso entender... Óbvio, né, dependendo, isso muda também muito, né, para nicho, né, de nicho, né, para nicho, mas essa lógica, né, de CAC LTV, para mim é a melhor lógica. Depois tem um pouquinho, né, de custo por retenção também, né, quando é um negócio mais SaaS, que a gente tem, por exemplo, uma recorrência. Eu tenho uma plataforma, né, de assinatura, eu cobro, eu quero cobrar R$ 9,90 no mês, eu quero cobrar né, R$19,90 no mês. O jogo desse é retenção, eu preciso entender, né, quanto a minha lógica, né, de retenção. Então tem vários modelos, né, que encaixa com isso, mas CAC LTV é onde fecha tudo. E o LTV ele tá diretamente ligado, acredito eu, que a qualidade do produto ou serviço, né? Porque se tu entrega a primeira vez, tu vai ter que tomar dinheiro desse cara entregando alguma outra coisa, né? Total. Então, isso tá obviamente ligado também à fidelidade, né? Como é que tu vai te manter e o que tu daria de dica para isso? Tipo assim, o que uma empresa tem que fazer para conseguir, né, reter esse cara aí, ter esse cara, conseguir vender para ele, porque
Cara, de novo, o mundo dos eventos é um lugar que gira muito dinheiro e é muito amador. Os caras não têm banco de dados. Os caras não tinham lista pra nos mandar, meu. Tipo assim, eu falei, tá, cara, dos teus últimos eventos, me manda a lista de todos os que eu tenho que ver com um app lá. Tipo, o cara não tinha isso, entendeu? Ele não tem a mínima ideia. Por exemplo, assim, lá o Iago Martins, quantos ingressos ele já comprou de mim? O cara não sabe isso. Não sabe. Entendeu? Então, como que se faz, né? Alguma dica simples assim, que tu possa dar pra galera que quer começar a olhar pra esses dados aí. Legal. Cara, a primeira lógica, né, de pós-venda, assim, né, de retenção. E aqui tem algumas lógicas novas, né, no mercado que poucas pessoas falam, né, como marketing de comunidade. Né, eu escuto poucos no Brasil ainda. Tá, depois eu posso falar lá fora, cara, isso é outra lógica, né? Como DNVB, que eu acho que a gente pode falar aqui também, né? Eu queria muito falar, né, sobre DNVB, tá? Porque eu acredito muito e vai ser um movimento que vai vir principalmente ano que vem, cara. A gente vai falar muito disso, como se fala, né, de NFT, metaverso, só não tem nada a ver com isso, mas é uma outra lógica, né, que é legal também. Mas o primeiro é ter da mentalidade, ou seja, a cultura da negócio, né, do negócio, né, da empresa, tem que ser voltado para o cliente no centro. Tá, mas o que é isso? Gente, o cliente paga o salário de todo mundo. E o cliente é o único que pode, né, nos demitir a qualquer momento. Ninguém pode. Então, eu sou dono do meu negócio. Legal, a única pessoa que pode te demitir é o teu cliente. Simples assim. Então, quando a gente começa a olhar para isso e ver que o meu cliente pode, né, me demitir, a gente passa a ter uma outra, né, mentalidade. Segundo, eu tenho que entregar valor, né, para essa pessoa. E valor real. Quando a gente fala que é entregar valor real, por exemplo, no ramo, né, de festa, não é só entregar uma festa legal com uma bebida gelada. É entregar valor real. Não é só fazer o evento do caralho, é o pós-evento. É tudo. Então, cara, isso tem né, um somatório de coisas entre, cara, desde ter uma foto, né, profissional, né, pra pessoa, né, postar depois, que pode ser uma coisa tão óbvia, desse cara, né, com coisa no evento, né, com experiência, né, de marcar a vida, né, daquela pessoa. Um pós-venda depois, né, para rodar, por exemplo, né, no NPS, né, perguntar, pô, de 0 a 10, qual que é a chance, né, no próximo evento, né, tu voltar ou do tu indicar, né, para um amigo. Então, né, tem lógicas aí por trás, né, de ouvir, né, do cliente. Nunca vi nenhuma festa fazer isso. Nenhuma porque o foco é ganhar dinheiro. O foco não é o cliente. Né, da cabeça é diferente. Então, né, da cabeça muda. Esse é um baita insight. Não, né, não de forma geral, óbvio. Né? Então eu não posso, né, falar isso, né, no Rock in Rio, né, por exemplo. No Rock in Rio não faz NPS. Então, pegando uma coisa tão pequena para ver como ainda os grandes festivais ainda são muito amadores nisso de dados, de CRM, de base. Então, cara, e esse pós-venda também, cara, é entregar esse valor, né, de verdade, é ser, né, recíproco, cara, né, não tem mais do que isso e tá muito próximo, né, do teu cliente. Por quê? Porque quando esse cliente entra, dependente, né, do teu produto, né, quando ele passa a consumir, né, do teu produto, né, mais não é que ele não consumia antes, ele passa a entrar, né, no universo que talvez ele não estava antes, tá? Então, eu vou dar um exemplo, no caso, né, vou trazer um pouquinho, né, para vocês aqui, tá? Vou trazer um exemplo, porque tem, né, uma empresa, né, de alguém, né, que vai contratar vocês para fazer do seu lançamento ou, né, para fazer o tráfego, né, do seu negócio. Vamos supor que ele não sabia antes, né, sobre isso. Quando ele contrata vocês, ele vai passar a saber. Aí quando ele contrata vocês, o que ele vai fazer agora? Ele vai buscar mais informação sobre o assunto que talvez ele não tinha antes. E é nesse momento, depois, né, que ele contrata, que aí tu vai ficar mais próximo de perder ele. Por quê? Porque ele vai começar a ver teu concorrente, ele vai começar a estudar, ele vai começar a saber do assunto. Aí sim ele vai passar a te questionar, né, cada vez mais. Porque antes ele não sabia. E agora ele sabe mais. Então, por exemplo, quem nunca fez, né, tráfego pago de uma empresa e passa a fazer, quanto mais tempo dela tá contigo, mais próximo, né, de perder tu tá. Porque mais inteligente o cliente fica. E os dados ficam com ele, né? Essa é a lógica. Então, e quanto mais tempo passa, mais valor eu tenho, né, que entregar. Então, eu sempre falo, é a mentalidade, né, da empresa de construir um negócio que mataria o seu próprio negócio. Porque se tu não fizer, o teu concorrente vai fazer. Então, assim, né, do que vocês estão construindo hoje que mataria vocês mesmos. Essa é a mentalidade. E algumas marcas, né, não tem essa mentalidade, né, não tem isso, né, de construir um negócio que mataria o meu próprio negócio. Então, cara, tu tá todo dia construindo quem te mataria. Porque se não fizer, eu vou fazer. Simples assim. Só que, e aí quando chega, né, de algum produto novo, fica, porra, né, eu poderia ter feito. Tá, mas, né, pergunta, né, pro teu cliente. Sabe, a gente fica muitas vezes, né, com coisas básicas.
Cara, pô, do que será que o meu cliente gostaria pra permanecer comigo? Pergunta pra ele. Simples assim. Olha, pô, pra eu continuar, né, entregando, né, valor, cara, né, do que eu tenho que fazer? Né, me ajuda. Pô, né, pede ajuda, né, pro teu cliente, né, parece, serve pra ajuda do cliente, pede. Qual é o problema? Pô, tu tá no ramo, né, de eventos, alguém foi, né, numa festa tua, liga depois. Pô, e aí, né, foi legal, olha, a gente tá pensando, né, numa outra festa, e aí? Pô, do que eu preciso fazer, né, pra tu voltar? Né, pergunta. Cara, o que eu preciso fazer, né, pra tu continuar, né, frequentando? Cara, o que eu preciso fazer pra tu não querer ir em nenhuma outra festa, isso aí na minha? Então, sabe, isso é um pouquinho de lógica. Pô, quem vende, né, do infoproduto, pô, comprou, né, num curso teu, exemplo, né, pergunta depois, cara, do que eu preciso fazer pra no próximo curso, né, tu comprar também? Coisa Pergunta, simples. O cliente vai dizer. E a gente para, né, de tirar coisa, né, na nossa cabeça. Ainda mais se ele tá puto, aí que ele vai dizer mesmo. Óbvio, óbvio. E esse é o melhor cliente. Cara, a gente aprende, né, com os piores clientes. Cara, a gente aprende, né, com quem sai. A gente aprende com quem compra e vai lá e diz, né, que foi uma merda. E vai ter gente, a gente não vai agradar, né, todo mundo, tá? Mas também tem que saber, né, com produto e serviço, que o agregar valor também, ele tem que ir até ali. Então assim, porra, eu tô com o NPS alto, né, meu produto é foda, né, meu cliente gosta, tá tudo certo. Cara, não tenta, né, passar essa barreira do foda, porque senão tu vai dar tanto que chega uma hora que, tá, e aí? Não tem novidade. Isso. É Pô, que nem aqui. Pô, tu vai pegar tua mulher, exemplo. Pô, dei um presente X. Melhor, tá, levei no restaurante X. Tá, levei no Y. Tá, levei no mais caro de Porto Alegre. E quero agora? dizer, tá aí, o próximo passo qual é? Meu, chegou uma hora, né, que acaba, entendeu? Então, ou tu vai ficar sempre naquele, então assim, é mais fácil, né, tu, né, permanecer numa média muito boa do que tu querer sempre o mais foda. Porque uma hora, se não tem o mais foda ainda, é frustração. Por mais que tu é foda. No evento a gente tem um exemplo perfeito do que tu tá falando. Por exemplo, vamos usar a feijoada com samba, que hoje para mim é um dos melhores cases, e eles se esforçam muito para fazer a experiência, eles trabalham muito a marca, eles são bons, e em Porto Alegre, pelo menos eu vejo eles como os únicos que fazem isso, tirando o Grupo Austral lá, que daí já é outra coisa, que o trabalho deles é a experiência, né? Por exemplo, assim, tu fez uma festa com Ferrugem e Dilcinho. Tá aí agora? Acabou, tu já trouxe os dois caras mais foda. Aí no outro tu vai lá, sei lá, tu traz só o Turma do Pagode. Cara, não é só o Turma do Pagode, é do caralho o Turma do Pagode, mas no momento que tu trouxe o Dilcinho e Ferrugem juntos, tipo, tá, daí no outro tu trouxe o Thiaguinho, tá, mas agora zerou, tu vai ter que voltar. É mais ou menos essa lógica, né? Tá, e quem é melhor, Dilcinho ou Ferrugem? Pois então, aí tem que perguntar pra quem gosta tanto de pagode assim. Tá essa briga aí. Cara, eu falo isso que lá no escritório, lá, esse maluco da galera lá do lado, tá, né? Vai ouvir que depois. Cara, a gente tá no almoço junto, aí a galera começa, tá, não, mas pera aí. Quem é maior? Uma conversa de growthers. Meu, mas pega umas coisas lá do passado. Cara, mas lá assim, ó. Cara, quem é melhor, sabe? Vou dar um exemplo. Cara, quem é melhor os caras? NX0 ou Fresno? Daqui a pouco o cara volta com uma planilha no Twitter. Não, mas aqui, ó, o Fresno tem X plays, tem, não sei lá, o cara, não, tá aqui, ó, te provo. Os caras, meu, Eminem ou 50 Cent, pô, mano. Não, muito bom. Doido, assim, cara. Cara, uma outra coisa que eu ia te questionar, o lifetime value, né, que é o tempo que o cliente fica com uma pessoa, se fala muito que tu manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um cliente. E a gente vê hoje, vamos chutar um número, né? 90% das pessoas focadas somente em conquistar cliente todos os dias, né? Aí vira aquela roda sem fim. O cara conquista, perde, e não se preocupa em manter quem ele já tem, né? Isso é uma verdade ou não? Muito. Tá, e assim, uma empresa, assim, devo explicar um pouquinho melhor. Da parte, né, de aquisição, nunca vai ser o principal problema, né, numa empresa. E não tem que ser. Se é por dois motivos. Teu produto é uma bosta? Ou teu produto é uma bosta, ou ninguém te conhece. Simples assim. Entendeu? Tão simples quanto isso. Então assim, a aquisição não é o problema. Ou tu construiu algum produto ou serviço que tu não resolve o problema de ninguém. Ou que ninguém tenha essa dor. Ou que tu criou essa dor na tua cabeça, ou que só tu tenha. Que é uma dor tua. Não, mas que ninguém tem. Então assim, pô, eu quero criar um negócio. Cara, tem tanto problema, né, pra resolver no mundo.
pega um problema que é de um determinado nicho de pessoas, só que antes que pergunta pra elas. Olha, se eu resolvesse esse problema, né, tu pagaria por isso? Eu pagaria. Quanto? Ah, pagaria isso. Pô, né, faz sentido? Não. Enfim. Então, e aí manter depois, né, desse cliente, já falou que, cara, né, manter ele, óbvio que é, né, mais barato, né, manter ele, só que as pessoas, né, não fazem isso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Né, da verba de marketing lá que as pessoas colocam, tá? Ou da verba, né, do mês. Quanto dela, a gente fala, né, de CPL, no custo, né, por lead, ou no CPV, no custo, né, por venda. Quanto é um CPR? Custo por retenção. Cara, quanto que dessa verba é para retenção? Só focada em retenção. Simples assim. Quanto de retenção é pós-venda? Cara, a gente passa hoje a dividir, tá, dessa parte, né, de verba, assim, dependendo do modelo, chega a entrar uns 80% da verba, né, em retenção e 20% para aquisição. É bem maior a parte, né, para retenção. Por quê? Porque o CAC mais barato que tem é o de indicação. Então, o custo, né, por retenção, ele está muito vinculado, né, da indicação também, tá? E aí, um ponto que eu estava falando antes também, né, sobre marketing de comunidade, né, que é uma coisa, né, de retenção muito legal. As pessoas, né, não fazem isso, tá? Então, onde casa também, né, com influencers, casa também, eu acredito muito, né, nessa economia, né, de creator, muito, tá? E vai crescer cada vez mais. O famoso creator economy. Muito. Então, nesse marketing, né, de comunidade, ou seja, cara, das pessoas, né, todo mundo hoje, né, que tá aqui ouvindo, e a gente aqui, a gente faz parte, né, de alguma tribo, de alguma comunidade, ou a gente quer, né, assistir parte, né, de alguma coisa. Muito do mundo, né, dos NFTs, né, trouxe isso pra gente, né? A gente faz parte, né, de uma tribo, a gente faz parte, né, de algum grupo. Muito, compra para pertencer, né? Muito. Então, muito também de mercado financeiro, de comprar ações de uma empresa, né? Também passa a ser um ponto, né, de comunidade. Porra, eu tenho ações lá da se aquele cara tem, eu também quero ter. Então nessa coisa, né, que a gente não percebe, mas gera um marketing, né, de comunidade. Só que as pessoas, né, das marcas não estão fazendo isso de uma maneira, né, proposital. Eu vou dar um exemplo que no ramo de evento até se faz muito isso, tá? Eu não sei se hoje ainda, né, tô um pouco fora disso, mas se fazia muito. Cara, tinha lá né, dos influenciadores da balada. Ou seja, cara, lá tinha um grupo no WhatsApp com 30, 40 pessoas, que quando tinha uma festa todo mundo trocava foto, né, do perfil junto. Né, todo mundo, né, postava, né, na mesma hora. Então, o marketing de comunidade raiz funcionava muito bem, porque são pessoas influentes, né, de algum modelo, né, fazendo aquilo, né, incentivar. Agora, né, você consegue, por exemplo, né, pegar dos teus clientes, cara, é coisa simples, cria, né, num grupo, né, no WhatsApp, só para gerar, né, conteúdo, né, para eles, para trocar network, cara, faz eventos, né, só para troca de network, simples assim. As pessoas querem isso, né, se conectar. Ou seja, imagina, né, se alguém comprou um produto teu e num network, independente da empresa que tem, conheceu alguém e vendeu o seu produto. Ou seja, do teu produto fez ela ganhar dinheiro com outro negócio, se conectar, né, com outras pessoas. E aí tu vai criando, né, uma comunidade, né, em volta disso de uma forma muito forte. Isso entra na verba de retenção. Muito, muito, tá? E aí, puxando muito, já que eu até, né, não pra assumir como host aqui, mas pra puxar um assunto que eu queria muito falar, tá? Porque eu vejo, né, poucas pessoas falando isso, né, na internet hoje, e eu acho muito relevante, tá? Que são, né, das DNVBs. Não sei, né, se vocês já estudaram. Com perdão sobre... da ignorância, essa eu não conheço. É uma marca nativa digital, tá? Então, e do que são DNVBs, tá? Né, nos Estados Unidos, né, dá tempo já, né, na Europa nem tanto, mas mais nos Estados Unidos, né, começou a se criar marcas de pessoas famosas, tá? Exemplo, se você entrar, né, no Instagram agora, de Rihanna, de Conor McGregor, enfim, né, do monte de gente. Mas aqui no Brasil, aí, Boca né, Rosa, Virgínia, essas minas aí estão ganhando, derretendo dinheiro. É isso. Só que começou o seguinte, né, entrar, né, no Instagram deles ou, né, algum lugar, cara, eles não se determinam mais, né, de artistas. Eles são founders, né, de marcas, co-founders de marcas, um monte de arroba lá de marcas. E o que eles começaram a ver, tá? O poder do equity. Isso é muito óbvio, mas talvez poucas pessoas, né, se ligaram nisso. E aqui eu vou dar um hack de crescimento, né, para quem tá ouvindo, muito forte, tá? E com certeza quem fizer isso em 2023, cara, vai crescer esse negócio de uma maneira, sim, violenta, tá? Que é o quê?
Quando tu tem alguém que tenha audiência e que é relevante, o que a audiência dela é quem consegue, né, construir isso? É uma comunidade. Certo. E ela já tem o quê? Ela tem audiência e tem o outro ponto que é muito difícil hoje ter, credibilidade. As pessoas acreditam nessa pessoa, tá? Até porque tu não vai chegar em 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, né, de seguidores se tu não tem audiência, mas principalmente na credibilidade, cara, né? Se tu errar uma vez, fudeu, tá? Como a gente teve até aqui uma pessoa, né, no Sul mesmo, que, né, se envolveu numa marca, né, Nego Di, tá? Né, se envolveu numa marca, lá, enfim, cara, deram o golpe, óbvio, né? Ele pagou todo mundo, tal, mas assim, cara, porque ele sabe do poder, né, da marca dele. E perdeu credibilidade. Óbvio, tá? Mesmo levando dinheiro, tá? Então, e nessa lógica, né, acontece, pessoas, cara, entre eu cobrar 50 mil, 100 mil no post, cobrar 20 mil, né, pra fazer stories, cobrar legal. Só que no mundo hoje, isso não gera valor. Tu faz, né, tu gera uma transferência, mas a tua audiência é legal. Tá, eu vou ver outra marca, mas seguinte, tem várias outras. Isso no início, né, quando começou, e algumas pessoas fazem isso ainda, funciona, é legal, tá tudo certo, tá? Investir no podcast, marca, é legal. Mas tem uma outra lógica muito... Até nas lógicas, né, de podcast eu acredito mais porque são casamentos mais longos, tá? Né, gera mais valor, tá? Agora, coisas, por exemplo, curtas, eu não acredito. Eu não falo que não funciona. Funciona. Mas eu gosto de casamento. Growth é médio e longo prazo, né? São coisas curtas, mas para ter um crescimento longo Até prazo. pra poder medir, né? Óbvio. Coisa muito rápida, tu não mede. E o que acontece? Tu pega numa pessoa que sabe, né, construir audiência e casa com quem sabe fazer negócio, né? Com quem sabe fazer business. Então tu casa alguém que tem audiência com um bom CEO. E casa, né, faz esse casamento, tá? Então, nesse casamento, essa pessoa que entra, ambos são sócios. E aí é onde a gente começa, né, a construir isso. Quando a gente tem as pessoas, né, que são sócias, tá? Se torna tudo em equity. E aí muda. O que é melhor? Tu ganhar 5 mil, 2 mil, 20 mil, 30 mil, né, pra fazer stories, é dinheiro, ok. Ou tu entrar no equity, né, de uma empresa que daqui a um ano dela pode valer, né, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões. Isso muda, tá? E né, dos influencers, né, começaram a ver que fazer pra muita marca, eles começavam a se queimar. Porque tipo assim, tá, né, deu um pulo em A galera vê como propaganda já. É, como propaganda. E aí o que acontece no Brasil, isso não, né, a gente não via isso. E aí passou alguns movimentos, tem pouquíssimas, né, marcas assim, né, no Brasil hoje, né, DNVBs, só que são marcas que nasceram, né, no digital e vão ser sempre digitais, principalmente e-commerce. Aqui eu tô falando, né, muito nichado em e-commerce, tá? E-commerce, infoproduto, tá? Vou dar um exemplo agora aqui, né, o JJ lançou o café dele, né? O J Coffee. Então assim, né, tu pegou alguém de uma marca, né, que ele tem numa audiência, tá? E tem lá, né, do café dele. O Gustavo Lima lançou o perfume dele, né, que é o embaixador. Ou seja, tu cria um produto, tá? Mas que o produto é, né, da própria pessoa, né, que é essa relevância. Então assim, é do que eu tô querendo dizer, né, da Boca Rosa. Porém, pega a tua marca hoje, tá? Né, vou dar um exemplo. Né, pega, né, o negócio, né, que tu tem, pega alguém que tenha numa audiência, mas que faça sentido, aí tem que fazer um estudo alguém, e não vai lá pagar 5 mil, 10 mil. Traz um sócio no negócio. Pô, vamos construir junto. Pô, vamos construir uma marca junto. Né? Vamos construir valor junto. É a tua marca, é o teu negócio. Então assim, influencers hoje, né, da dica, né, que eu dou também, tá, né, legal, né, tu ganhar com isso, mas quando tenta de sócio no equity, que é um modelo que no Brasil, né, não se aplica muito, né, que é media for equity, né? Quem começou a trazer esse modelo até, né, tem um podcast meio famoso, né, que é o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, ele começou a trazer esse modelo, né, de media for equity. Então assim, tu troca mídia, né, por equity. Então assim, pô, de vez eu gastar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões pra fazer um anúncio, né, numa Rede Globo, pô, eu pego lá né, no influencer que tenha 5 milhões de seguidores e ele vai ser, cara, eu vi no equity. É mais barato. E a marca cresce. E o cara se dedica mais. E tem mais relevância. E aí quando tu casa, olha só a loucura, tá? E aí quando tu pega alguém, né, que tem da audiência, cria um produto pra vender, né, no e-commerce, barbada, né, de criar um e-commerce, né, você vendendo amanhã. Gente, sério, fácil, tá? De e-commerce, né? Tem um monte de sistema, né, plataforma lá que tu cria. Às vezes é um único produto. Essa é a lógica. Dropshipping clássico. Cara, a Anitta, né, criou agora, né, o perfume pra Pepeca, né, que é o perfume dela, né? Então, é um produto. Você não tem ideia. Óbvio, dela é a Anitta.
mas o quanto vende. Só que é o produto dela. Cara, tu acha que a Anitta vai lá hoje, paga aí 100 mil que eu vou fazer do post pra ti. Ela não faz mais. Não faz sentido. Ela vai ganhar muito mais dinheiro tendo um produto dela. E vai ganhar muito mais relevância. E aí quando consegue, né, ter isso, produto, alguém famoso, e casa, né, com NFT, que é o mundo, né, da pessoa dessa comunidade, e tu te tornar um sócio da marca, cara, e aí tu faz A roda girar. Aí tu faz um samba aí que pra 2023, 4, 5 pra frente a gente vai ouvir muito. Qual é a diferença disso pros clássicos extensões de linha lá? Por exemplo, o perfume do Antônio Bandeiras, que já tem há 30 anos. Qual é a diferença do que já vinha acontecendo? É porque não nasceu digital? É isso. Essa é a diferença. É isso aí. Tem que nascer de um influencer, no caso. Uma DNVB é uma marca que ela nasce no digital. A maioria, né, das LVBs, às vezes, cria uma marca sem ter um produto. Tá? Eu lembro agora, né, de cabeça, algumas, né, que fizeram isso. Até não me engano, não sei se a Boca Rosa acabou, né, fazendo essa estratégia, mas assim, cara, nascem e começa a postar, né, conteúdo. E aí cria uma marca. E nem tem ainda, né, do que vai fazer. Daqui a pouco cria e às vezes até pergunta, né pra audiência. Ou seja, né, traz né, da audiência, cara, pra criar um produto. A audiência cria um produto. Simples assim, cria ou no perfume, numa camiseta, um tênis, alguma coisa. Entendeu? A Anitta, óbvio, numa puta jogada, cara. Nela tem toda essa pegada mais sexy, mais de falar de sexo, né? De falar de assuntos que ninguém gosta, né? De falar, ela fala com naturalidade. E aí as pessoas gostam, né, de ouvir assuntos, né, sobre isso, óbvio. Tá, isso mexe, né, com alguns pecados capitais, né, que a gente tem. E ela lança, né, no perfume a Pepe, cara, match, gol. Então, e é a marca dela, tipo, ela, entendeu? Então, e toda da comunidade dela, a audiência dela, vai só consumir isso, tá? Só que nasceu no digital. Nasceu assim. Né? Uma marca que era off, tinha uma loja física. Eu tenho uma loja física, vou trazer alguém como sócio. Pode ser? Pode, mano, é uma DNVB. Aí tu vai ter um sócio, né, que é o influencer. Outra coisa é tu criar um produto do zero, tá? Isso muda um pouco. A gente vai começar, ano que vem, ver isso muito forte. Mas muito forte, com uma violência assim, cara, gigante. E a gente vai ver e-commerce de um produto acabar com alguns e-commerce que tem um monte de produto, com um monte de coisa. Legal, tem um monte de produto. Só que tu não tem uma audiência. E tu não tem uma audiência que confie. Isso a CAC zero. E pra esse casamento dar certo e ser caracterizado, a DNVB, né? DNVB. DNVB. Pra se caracterizar isso, necessariamente esse influencer tem que estar casado com um CEO bom, digamos assim. Eu sou o Felipe Clavé, famosíssimo, bebo cerveja pra caralho. Aí eu vou criar uma cerveja com o pessoal da Heineken, que já sabe fazer, já tem um modelo de negócio, já entende. Ou eu mesmo, por exemplo, vou lançar a minha cerveja e vou ser de louco lá e vou fazer. A ideia é... Porque assim, geralmente essas pessoas que têm, né, numa influência, que são famosos, eu não tô dizendo que eles não são, né, empreendedores. Eles podem ser. Mas são pessoas que sabem construir audiência. Nem sempre são pessoas que sabem construir negócio. Não são pessoas que estão dentro, né, do escritório e nem querem. Porque eles vão estar envolvidos em vários outros negócios também. E tá tudo certo, tá? Então, a lógica é que é um dos pontos que eu quero fazer, né, para ano que vem. Eu quero começar a criar DNVBs. Então, eu ser esse meio de campo que eu pego alguém e toda a parte operacional, tá? O chão mesmo, do escritório, é o que a gente faz. Então, desde criar produto, criar o e-commerce, criar marca, vender, ter o time de venda, assim, eu opero, tu tem audiência, a gente cria do produto junto, a gente vira sócio e tá tudo certo, tá? Então, né, a gente investe junto nessa lógica importante, tá? O, né, do influencer, ele casa dinheiro junto. E ele tem, né? Meu negócio. A gente vai gastar 500 mil, né, pra contar, legal, né, 250 mil teu, né, 250 meio a meio, famoso. Bora, vamos. Mas eu vou ter 30% do negócio, legal, então tu vai casamento. E tá tudo certo. Mas eu vou ter mais um, ok. Só que aí a gente vai, né, criar, digamos, a Clavé Beer. Tá? Sim. Por quê? Porque a Heineken não nasceu no digital. Sim. Então essa é um pouquinho, né, da lógica, mas e algum produto que quem vai criar geralmente esse produto vai ser tu. Porque
porque ninguém conhece melhor, né, da tua audiência, Isso né, que eu do ia que te tu mesmo. perguntar. Tu teria que ter uma área de desenvolvimento de produto muito forte, do tipo assim, eu vou ter que pensar o que seria legal desse cara vender, ou vai ter que esse cara já trazer, né? Porque pelo que eu entendi, Ele tu vai vai ter que atrás, trazer. né? Tu vai atrás do cara e tu vai despertar nele, Isso, meu, vamos fazer. isso, Mas daqui a pouco não necessariamente ele tem uma ideia. Isso. Ou daqui a pouco ele não é bom em ter ideia. Daí é tu que vai ter que criar. Tu vai dizer, não, meu. Tipo assim, tu é o cara que vai dizer pra Anitta, talvez um perfume de pepeca funcione Óbvio. pra ti. Cara, primeiro ele vai trazer, porque assim, se ele não é bom, né, de ter ideia, ele não vai ter audiência, ele não é creator. Então ele já morreu aí, tá? Então, ele vai trazer nessa ideia e quem vai criar o produto é ele. Óbvio que com um time por trás, e aí pra entender tamanho de mercado, é um negócio, né? Então, né, pra entender, né, tamanho de mercado, como faz, por exemplo, eu vou vender perfume legal, daí eu vou concorrer com várias marcas, pô, mas o que que é, como é, e aí tem um estudo de mercado com o produto. Ah, cerveja. Tá, mas em qual mercado, né, que a gente vai entrar? Né, uma cerveja né, mais fraquinha, não, pra quem é mais forte, a gente vai com quem, então a gente vai vender como, e venda 100% online, e-commerce, esse é o jogo. Mas assim, é nascer com, não só com espírito, né, digital, mas a gente é e sempre vai ser. Não tem, em algum dia eu posso abrir algum PDV do ponto, então, cara, então tu não vai ser um DVB. Então, Pois não, o Joel entra nesse aí, porque ele é um café. Não, é um café, não é uma cafeteria. O café como se fosse aquele, né, do Super Coffee. Entendi. Ele fez o J Coffee. Ah, sim. Então, assim, do que é atacada, né? Pô, ele fala, né, sobre disciplina, sobre... Alto rendimento, né, sobre performance. performance, sobre alto rendimento. O que acontece? Café. Perfeito. Pimba. Cara, casa. Então, assim, que esse é o mais difícil. E só que, óbvio, tem que ser alguém que tenha uma audiência muito forte. Vai ser alguém que tem 10 mil seguidores, 12, né, que nem eu. Cara, não, eu não vou criar nunca no DVB. Tipo, né, ninguém vai comprar, entendeu? Então, tem que ser alguém que sim, alguém muito famoso, né, com audiência muito, né, com os dados. Cara, que é alguém que vai virar 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil vendas na e-commerce no mês, entendeu? No Stories. Vira, óbvio. Criou uma... Fugiu o nome agora. Quem? Primo Rico criou um fundo de investimento, né? Uhum. Lançou um fundo de investimento. Basicamente para a comunidade dele, né? Pode ser. Eu não sei se encaixa com uma DNVB, e aí tem que ver um pouquinho, né, na classificação, porque eu acho que as DNVB se encaixam também muito com produto físico. Né, de ter, né, E-commerce. Um produto, porque ele é e-commerce, né, DNVB de e-commerce. A da lógica é, cara, é alguém, né, que já tem audiência, eu crio um produto e monetizo com isso. Pra infoproduto não caracteriza. Não sei, cara. Porque não é físico. Sei, pode ser mais técnico, acho que não, tá? Acho que não, porque eu não sei, óbvio, tem uma regra do que o DNVB ou não, mas Sim. assim, mas muito é do espírito, né? Mas isso que tu trouxe é legal. Mas eu não sei mesmo, até eu não tinha nem Débora... ouvido falar nisso, pra ter noção. Isso que a gente tá no meio, né, do negócio. Isso é bem legal. Cara, Então- acho que nós caminhando já pro final, né, já bateu nossa 1 hora, até pra não te prender muito aí. Vou fazer a pergunta do Luan, já que ele tá sem microfone. Como é que tu vê o Iago daqui 10 anos? Quais são teus planos, teus sonhos? O que tu ainda não atingiu que tu gostaria de atingir? Cara, eu me vejo daqui 10 anos aposentado. E é muito louco eu falar isso porque eu trabalho pra caralho e eu me vejo trabalhando sempre, tá? Mas eu me vejo, né, literalmente alguém que... Cara, eu tô construindo um negócio, né, pra algum momento eu vender ele, tá? Eu tô construindo um negócio, né, pelo equity dele, né, pelo valuation. É isso, né, que me move. Óbvio, além, né, de entregar valor, enfim. Né, de construir um legado, né, de deixar uma história, né, pras pessoas. Né, principalmente, né, pras empresas. Né, o nosso negócio hoje, né, o que diz o nosso código, né, de cultura, é a gente tornar, né, do empresário o protagonista do negócio dele. Que às vezes ele não é. Ele pode ser o dono, mas não o protagonista. Tá? Então, e de alguma forma com isso depois, cara, entrar em outros negócios, ajudar outros negócios. Eu me vejo muito, cara, tá ajudando, estando numa mesa, né, entrando num conselho, cara, ajudando a fazer negócio, entendeu? Né, de alguma forma, network. Investidor. Cara, de investir no negócio, então, né, já faço isso, então, mas de uma maneira óbvia, né, muito mais agressiva. Então, mas eu me vejo assim, cara, não me vejo daqui a 10 anos tendo um negócio só meu e não me vejo. Eu me vejo bem mais flexível em mais negócios, né, me envolvendo mais em outros negócios, porque o que me move hoje, cara, me dá, né, tesão é ver, cara, construir alguma coisa legal
diferente, que deu trabalho pra caralho, mas que entregou valor, né, pra algumas pessoas. E aí lá no final, se deu dinheiro, a gente vai ver, mas mas isso é o que me move muito mais. Exemplo, hoje eu ganho, né, no final do mês, muito menos do que eu ganhava, né, no mercado imobiliário. Cara, e não abrindo números, mas abrindo um pouquinho. Cara, eu saí do mercado imobiliário ganhando quase um milhão ano, 1,5 milhão ano. Então, dá dinheiro pra caramba. Então, eu abri mão disso, né? Então, e eu ganhei menos que isso. Então, porque é uma construção óbvio, né? De construir equity, de construir negócio, né? O negócio pode até dar bem mais lucro que isso, óbvio, o negócio dá. A gente fatura bem hoje, mas isso fica no negócio, é pro negócio crescer. Então, né, com outra mentalidade, com outra lógica, né, que eu penso. Mas eu me vejo muito isso, cara. Me vejo, né, entrando no negócio, me vejo ajudando pessoas, me vejo talvez em alguns projetos sociais, né, quem sempre quis, né, me envolver. Daqui a pouco, né, um dos pontos, né, da plataforma, né, que a gente lançou é de democratizar isso para qualquer pessoa, porque é de entrar lá, de acessar. E não tem pegadinha ou nada, ou nem numa estratégia. Entra lá, olha, tá tudo certo. Tipo, não fiz pra ganhar dinheiro, não é esse meu business. Então, ou me envolver em algum projeto social, me envolver, até se tiver alguém aqui ouvindo, né, que tem alguma coisa legal, assim, né, pode me chamar, gosto disso, gosto de trocar, gosto de falar, mas eu vejo muito isso, cara. Mas também, assim, nunca fui um cara que eu não sei se isso é certo ou errado, mas nunca fiz grandes, né, planejamentos. Cara, meu planejamento é bem curto, assim, nunca é 1 ano, 6 meses. Cara, eu de 6 meses, né, pra mim, é da minha eternidade já. Cara, eu sempre é um passinho de cada vez. A minha meta, eu não construo meta, né, de negócio pra ano. Ah, mas é errado, é o que a cartilha manda. Foda-se a cartilha. Eu não olho. Eu vou olhar, cara, qual que é meus KPIs hoje? Bati, legal, do que eu vou fazer no mês que vem? É melhor eu melhorar 2% de várias coisas do que eu querer, né, dar um tiro grande. Em Growth Finesse fala isso também. Cara, é melhor 2% de 5 KPIs do que eu melhorar o CPL de puff patando, melhorar a carga de... Não, calma, né? No pouquinho de cada coisa. Então, aí depois que eu bati aquela, eu esqueço a antiga, tá? Essa aqui é meu novo marco. Daqui eu não posso cair mais. Então, eu sempre fui assim, né, na minha vida, de não ver lá o final do oceano, mas eu olho só pra próxima onda. E aí, se eu pular dela, tá, depois eu nem sei o que tem. Vamos ver o que dá. É isso. Sabe, eu penso um pouquinho... É o que funciona pra mim. E de novo, né, tudo que eu falei aqui, só pra deixar um recado final, assim, gente, essa é a minha verdade, né, eu sempre falo disso, né, eu sempre falo, né, sobre a minha verdade, outras pessoas fazem de outra forma, dão certo de outra forma. Então, é o que eu fiz, é o que eu acredito, é o que eu faço, é o que eu vivo, né, o que eu tô falando aqui não é só, né, não sou coaching, longe disso, nada contra com quem é também, enfim, mas, cara, eu sou da vida real, eu sou, né, do dia a dia, eu sou, né, do quem vai lá, né, mete a mão mesmo, né, faz as coisas acontecer, né, do dia a dia. Sou de uma maneira também, pesquiso muito, né, sobre DNVB, né, por exemplo. Então, cara, né, tô sempre, né, tentando olhar lá pra frente, né, eu tô tentando, né, eu tenho muito isso, né, com o time, né, eu deixo o time, né, produzido, eu não interfiro e eu trago, né, do futuro, né, pra cá. Eu acredito muito dessa gestão de pessoas, né, de liberdade com responsabilidade, né, pra mim, gente boa não trabalha, né, com alguém em cima, e gente ruim, né, precisa, né, de alguém em cima. Dessas pessoas não quero. Então, na liberdade, né, com responsabilidade, né? Se tu fez uma cagada é que tu não sabe usar, né, da liberdade que tu tem. Então, é isso que eu vejo um pouquinho, né, pra frente, assim, cara, né, bem família, né, construir família também, né, eu já curti bastante a vida um pouco, né, com balada, mas, cara, né, construir família, quero ter uns 4, 5 filhos, né, real mesmo, quero ter filho, quero ter... É bom dar certo esse DNVB. Porra. 5 filhos. Pô, né, eu vi uma história uma vez, cara, né, cada filho, vou ter um filho, cara, né, separa 1 milhão. Meu, se fizer a conta dos, né, de quando nasceu até os 18, cara, pra tu ter, cara, tu vai gastar 1 milhão mais. É famoso, se pensar não tem, né? Isso. Então, cara, né, de ter filho, de ter, cara, né, de ter casa grande, né, de trazer, né, gente em casa, sabe, eu gosto disso, né, de agregar a família, porque eu nunca tive isso, né, eu perdi minha mãe faz 1 ano e pouquinho agora, então, né, não tem pai desde cedo, né, de sangue mesmo, só, né, que me criou, então, sabe, então, né, de ter isso, né, de construir essa família, né, que eu não tive, né, de construir a minha própria, então, né, de curar alguns traumas, né, então, né, que eu tive antes, né, de construir a minha própria, então isso é o que eu vejo um pouquinho pra frente, sim. Show de bola, acho que em nome do Luan, fica aqui o nosso agradecimento, né, por estar doando o teu tempo e teu conhecimento, né, porque o que tu nos ensinou hoje aqui, provavelmente muita gente cobra,
pra falar, né? Pelo menos da minha parte, eu acho que foi uma das edições assim, que eu mais aprendi. Acho que foi um papo bem didático, assim, deu pra tirar várias coisas práticas do que tu falou. Vários insights bacanas, assim, além da conversa fiada, o papo que a gente tem aqui normalmente, mais descontraído, acho que a gente conseguiu trazer um pouco disso e conseguiu, como tu disse, entregar valor pra quem tá assistindo, né? Não é fazer um episódio só pensando em ganhar dinheiro, porque hoje a gente não ganha nada com isso aqui, né? A gente construiu isso aqui exatamente pra levar conhecimento e informação pra quem nos assiste, né? Obviamente hoje ainda não é o volume de pessoas que a gente gostaria, mas a gente acredita no negócio por pessoas como tu, assim, trazer pessoas com o teu perfil pra realmente entregar valor pra quem assiste até o final, né? Porque ainda não 1 hora e meia de papo, pro cara assistir até o final tem que... Então, em nome de toda a nossa audiência, ficou o agradecimento. O papo foi bom demais. Muito obrigado. E te deixar falar as considerações finais, tua propaganda aí, quem quiser te contratar, quem quiser falar com a Funil e faça o teu merchan. Cara, minha propaganda, na verdade, é pra vocês. Então, assim, pô, quem tá aqui, gente, chama mais uma pessoa, 2, 3, né, pra ouvir, né, compartilha esse negócio, né, pra mais pessoas ver, né, a gente tá aqui, né, a galera tá aqui, né, trabalhando, né, suando, né, pra trazer gente, né, pra trazer um conteúdo, né, pra vocês. O meu perfil é esse, né, eu sempre gosto, né, de todas, né, dos podcasts, né, que eu participo, ou palestra, né, vou dar uma amanhã, né, no litoral aqui, né, no evento, né, de inovação, então... Eu sempre gosto de ter um papo mais técnico. Cara, é o que eu gosto, é como eu me sinto bem, né, falando, de realmente, né, de agregar valor, de, cara, pô, certamente quem tá aqui não conhecia, né, DNVB, marketing, né, de comunidade, ou Growth, ou KLTV, então, né, eu gosto disso, né, eu acho que tem várias formas, né, de agregar valor, então, mas, né, quem tá aí, cara, né, distribui, né, pra mais pessoas, né, vamos fazer essa galera que tá aqui na minha frente, né, ganhar dinheiro também, né, tá tudo certo, então, porque quanto mais pessoas, né, tiver aqui, mais pessoas, né, pra sentar aqui na minha cadeira, né, de nome vão querer sentar aqui. Melhor, né, o conteúdo, né, vocês vão ter. Então, gente, é bom pra todo mundo. Né, essa roda gira, né, na verdade. Então às vezes as pessoas não sabem, né, tô consumindo, né, no podcast, mas quanto mais tu consome ele, mais tu ajuda a ter mais pessoas boas, né, pra ti mesmo ouvir. Então, eu quero agradecer vocês, né, pelo convite. Espero, né, ter agregado pra audiência, né, de vocês alguma coisa. Quem quiser depois, né, nas minhas redes sociais, né, segue lá, Ial com Y Martins BR, depois, né, deixem algum link aí, alguma coisa. Mas segue lá, né, se tiver algum conteúdo meu lá que te chame, né, valor, alguma coisa, né, troca lá também, me chama lá pra bater um papo, tá tudo certo, não tem frescura. E vamos que vamos, tamo junto. Isso aí, show de bola. Então essa foi mais uma edição do The Briefing Cast. Muito obrigado a quem nos assistiu até o final. E como o Iago falou, nos ajuda aí compartilhando, chamando o amigo, marcando aqui. Em breve vai ter vários cortes dos insights que o Iago nos trouxe lá no Instagram, no TikTok, no Quai, Kawaii, o que você quiser, a gente tá por tudo. Spotify, YouTube, então como tu te sentir melhor, a gente tá na plataforma que tu gosta, então vai conseguir com certeza nos achar. Muito obrigado, boa noite a todos. E no próximo, o Lua vai estar com o microfone. Valeu, tamo junto. Um beijo do gordo.